Eu sonho em ver uma geração completamente incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Quando nós nutrimos essa presença do Espírito Santo dentro dos nossos corações, Deus, Ele nos derrama mais das suas revelações. Há uma música que diz: quero mergulhar nas profundezas do teu Espírito e descobrir suas riquezas do seu coração. E quando nós entramos nesse ambiente, extraímos as riquezas do coração do Pai. Amém? E a palavra que o Senhor tem ministrado em nossos corações para compartilhar com vocês neste mês de março: pais que geram filhos. Pais que geram filhos. Este mês eu tive a experiência de perder o meu pai no começo do mês. Quem já perdeu, principalmente um pai ou uma mãe, sabe da dor que carrega no coração, a dor que é gerada no coração. E se eu falar para vocês a respeito do meu pai foi uma pessoa que não deixou nada para os filhos, nem riquezas terrenas, nem riquezas eternas. Ele não deixou um legado, não deixou uma herança. Não tinha nada do que eu pudesse dizer: poxa, meu pai me deixou uma casa, me deixou um carro, me deixou uma poupança com dinheiro, ou uma herança espiritual. Nossa, meu pai foi um homem de oração, foi um homem que buscou o coração do Senhor e gerou no coração dos seus filhos essa paixão pela presença do Senhor. As maiores lembranças que eu tenho do meu pai é ele espancando a minha mãe. Essa praticamente foi a herança que ele deixou para os filhos. Meu pai era alcoólatra, vivia por aí afora, não dava o amor nem para a esposa, nem para os filhos. Então isso gerou no coração dos filhos, no meu coração e no coração dos meus irmãos, uma revolta em relação ao pai. E quando nós temos uma revolta em relação aos nossos pais, dificilmente nós nutriremos um relacionamento com Deus Pai. Porque Deus deu ao homem o governo sobre todas as coisas e não sobre as pessoas. Mas o homem, na sua sede de dominar as pessoas, ele acabou causando desgraças, destruição. Antes de existir a família, Deus criou o casamento entre Adão e Eva e gerou seus dois filhos, Abel e Caim. E quando nós lemos lá em Gênesis 3, a Bíblia fala que Deus se atentou a Abel e a sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e sua oferta. A visão de Deus não está na oferta, mas está no coração, porque Deus se atentou a Abel e depois sua oferta. Então, desde a criação do homem até Apocalipse, até a volta do nosso Senhor Jesus, o que Deus quer derramar sobre a nossa geração é a revelação da paternidade. É que o filho volte à casa do pai. Nós somos uma geração órfã, de pais ausentes. E nós que carregamos a bandeira do reino, precisamos transformar essa mentalidade, transformar essa nossa sociedade. E como que nós faremos isso? Através de um coração quebrantado e contrito. Quando as pessoas perguntam assim: Robert, você cobra quanto para pregar? Eu respondo: um coração puro e um espírito reto. Essa mentalidade foi gerada por pais que não geraram filhos. E quando nós vamos ver a genealogia de Caim, nós percebemos, abre comigo na tua Bíblia, Gênesis 4, versículo 15.
Gênesis 4, versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E nós vimos logo em seguida, Caim, ele foi pai, gerou filhos que foram pais de tendas de gado. E a Bíblia fala que Caim saiu da presença do Senhor, e o que ele procurou edificar foi uma cidade. A geração de Caim buscou ser pai de coisas, enquanto nós vemos depois que Abel morreu, Adão e Eva também se conheceram e tiveram Sete. E a Bíblia fala que naqueles tempos eles começaram a invocar o nome do Senhor. E quando nós vamos ver a genealogia de Sete, fala: e Sete gerou filhos e filhas. Aí vem Enos, gerou filhos e filhas. Nós vemos a geração de Sete gerando filhos e filhas. E o que isso resulta? Resulta em adoração. Depois vem Enoque, fala que ele andava com Deus. E depois de Enoque veio Lameleque, que gerou Noé. E a Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Então a geração de Sete, ela gerou adoração, gerou justiça, gerou integridade. Enquanto a geração de Caim gerou coisas. Existe hoje na igreja pessoas sendo pai de coisas, ao invés de serem pais de filhos. Nós fomos chamados para gerarmos filhos e não coisas. Não estamos preocupados em construir um ministério. Deus não dá a mínima para o nosso ministério. O que Deus quer é o nosso coração. Quando Deus falou comigo a respeito de igreja, eu falei: Senhor, eu não sei o que é isso. Igreja, pastorear uma igreja? Não, Senhor, chama outra pessoa. Eu sou das ruas, sou evangelista, gosto de falar do teu amor. E Deus começou a falar assim: quem vai apacentar as minhas ovelhas? E Deus começou a usar homens e mulheres para sinalizar o que Ele queria fazer na minha vida. E aí que eu entendi o meu chamado. Mesmo quando nós não queremos, quando nós entendemos o que Deus quer para nós, nós obedecemos. E tudo que nós fazemos precisa ser feito com amor. Sabe uma grande diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta? O falso profeta vai falar o que você quer ouvir sem amor. E o verdadeiro profeta vai falar o que você não quer ouvir, mas com amor. Raça de víboras, homens de pequena fé. Quando existe amor, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Por isso que Deus se atentou a Abel, ao coração de Abel. Deus não olha a tua oferta, Deus olha o teu coração. E o que nós estamos gerando em nossa geração? Uns falam: nós somos a geração da adoração, geração do avivamento, geração do quebrantamento, geração da oração, mas também tem a geração de filhos mimados, geração de pais ausentes, geração de órfãos. Então você percebe que é o poder das trevas contra o poder das luzes. Isaías 60 fala: densas nuvens de trevas pairam sobre os céus, mas há uma promessa para os filhos: mas sobre vós brilha a luz do Senhor. Há uma grande guerra espiritual sendo travada, e nós precisamos saber de que lado nós estamos. Se nós estamos gerando uma geração de avivamento, uma geração que tem um quebrantamento, ou uma geração de órfãos, geração de pessoas que não buscam a presença do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 24. Salmo 24 começa dizendo: na época da igreja primitiva, era o Salmo de ascensão. Eu sou apaixonado pelo Salmo 24, sabe por quê? Hoje, quando nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus, eles cantavam muito o Salmo 24.
E a última palavra que Jesus disse na cruz foi: está consumado. E o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, que não entrega sua alma à vaidade e que não jura enganosamente. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Tal é a geração daqueles que o buscam. Tal é a geração daqueles que o buscam. E os salmos continuam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quando eles cantavam esse salmo, nós sabemos que quando Jesus morreu, eu gostei muito do que o Judson de Oliveira falou na conferência do clamor, que mesmo sem saber, José de Arimateia estava preparando o corpo de Jesus para a ressuscitação. E também nós estamos fazendo da mesma forma, preparando o corpo de Jesus, a sua igreja, para a volta de Jesus. E aí o Salmo 24, a última frase de Jesus diz: está consumado. Mas Jesus havia dito uma promessa aos seus discípulos: para o bem de vocês é necessário que eu vá, mas não deixarei vocês sozinhos, enviarei outro Consolador, outro semelhante a mim, igual a mim, o mesmo DNA. E aí o Salmo 24 termina dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu fico imaginando os anjos nos céus. Eu fico imaginando uma porta que nenhum homem jamais ousou entrar por ela. E aqueles anjos olhando um para o outro atordoados, perplexos. E ouviu-se uma voz do trono de Deus dizendo: levantai as vossas cabeças. E eles ficaram olhando um para o outro. E uma voz do trono dizendo: levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas nenhum homem ousou entrar por essas portas eternas. Nenhum homem foi capaz de entrar por essas portas eternas. Quem é esse Rei da Glória? Me mostra quem é esse Rei da Glória, Deus Pai Todo-Poderoso. E eu fico imaginando, tendo a visão de Jesus entrando por aquelas portas eternas, que nenhum homem jamais ousou entrar por elas. E uma voz dizia: Ele é o Rei da Glória. Levantai as vossas cabeças. Esse é um salmo profético para a nossa geração, dizendo: levante a tua cabeça, para que entre o Rei da Glória. E quando Jesus chegou diante de Deus Pai Todo-Poderoso e disse: Pai, está consumado, eu terminei a obra que tu me destes. Mas eu dei uma promessa aos meus discípulos, que eu não deixarei eles órfãos. E aí a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2. Não há igreja sem o Espírito Santo. A igreja só começa a existir a partir do derramamento do Espírito Santo. Mas eu falei: Deus, eu não fui chamado para abrir igreja. Deus diz: você não foi chamado para abrir igreja, você foi chamado para gerar igreja. Porque, irmãos, você sabe, saindo daqui da rua, você vai ver um monte de igrejas abertas, de todos os tipos. Na maioria são pessoas feridas que abriram igrejas. E pessoas feridas geram pessoas feridas. Então, como nós estamos falando de geração, significa que pessoas feridas geram pessoas feridas. E Deus falou: você não foi chamado para abrir igreja, você foi chamado para gerar igreja. Nós fomos chamados para gerar antes de fazer. Tudo tem que ser gerado no Espírito. Salmos diz: a palavra do Senhor está estabelecida nos céus. Isso significa que, se está estabelecida nos céus, nós temos que trazê-la para a terra, manifestando o seu reino de paz, de justiça, de alegria, de amor. Mateus 11, versículo 27 diz assim:
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 14:9 diz: quem vê o Filho vê o Pai. E João 14:6 diz: eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A mesma palavra Pai, em outras traduções significa pater. Pai é alguém que nutre, fornece energia, suprimentos, fornece todos os recursos necessários para o desenvolvimento de um filho. E o interessante é que quando nós buscamos mais se aprofundar na palavra, uma coisa interessante que eu encontrei, que a palavra pai, ela tem um significado de família. Pai tem significado de família. E só há uma família quando há um pai. Onde há ausência de um pai, não existe uma família. E o que será que nós estamos gerando nesta geração? Como que nós queremos ser conhecidos? Eu falo para os meus meninos, caminham comigo. Eu quero ser a geração, quero ser conhecido como uma pessoa que amou muito a Jesus. Não quero ser conhecido como uma pessoa famosa, quero ser conhecido como uma pessoa que amou muito a Jesus. E o que eu faço, o que eu gero, é para as gerações seguintes. E quando nós vemos na Bíblia a questão de geração que os pais geraram para os filhos, a gente fica impressionado. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Naquela época, no livro de Deuteronômio, dizendo que se você não honrasse seu pai e sua mãe, sabe o que aconteceria com você? Você seria morto. Imagina se essa lei fosse aplicada nos nossos dias. Imagina se um político instituísse uma lei: quem não honrar o pai e a mãe será morto. Como seria? Para se pensar, né? Mas, como na palavra de Deus, tudo que nós fazemos sem amor é como palha lançada ao vento. A Bíblia fala de filhos crentes também, Efésios 4:6. Pois por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Isso significa a paternidade de Deus relacionada aos filhos da fé. Porque nós nos tornamos filhos a partir do momento quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Sabe como você sabe que como você é filho? Porque lá em Romanos 8 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, para nós não nos tornarmos escravos. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, há um Espírito dentro de vocês que clama: Abba, Pai. E a palavra Abba, Pai, ela era só dita pelas crianças. Somente as crianças na época de Jesus, na cultura judaica, chamavam o pai de uma forma carinhosa, de Abba. Os adultos não faziam isso. Abba, Pai. Tanto o apóstolo Paulo quanto Jesus trouxeram essa palavra de Abba, Pai. Jesus no Getsemane, ele disse: Abba, Pai, se necessário for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E uma coisa que eu entendi disso foi que Deus unge pessoas. Deus não unge estruturas. O reino de Deus não está nas estruturas, mas está nas pessoas.
Hoje, quando nós cultuamos ao Senhor nas ruas, as pessoas, é tão engraçado, as pessoas falam assim, ficam olhando. E nós temos o teto mais maravilhoso do mundo, um teto ao ar livre. E sabe uma coisa que eu falei, vou compartilhar com vocês. Estava na rua pregando e Deus falou assim, e eu falei assim: vocês pensam que eu amo pregar na rua? Eu, Robert, amo pregar na rua, sem estrutura, sem nada. E todo mundo confirmou: sim, você gosta, você veio das ruas, você gosta de pregar nas ruas. E eu falei: eu odeio pregar nas ruas. E minha sogra já estava intercedendo, falou: meu pai do céu, deixa eu interceder por esse meu filho. Endoidou a cabeça. Eu falei: eu odeio pregar nas ruas. E sabe de uma coisa? Sabe que eu, Robert, gosto de púlpito, gosto de microfone, gosto de som, gosto de estrutura. Todos nós temos uma quedinha para isso. Todo mundo ficou sem entender. Eu falei assim: nós estamos aqui não porque nós queremos ou porque nossa carne quer. Nós estamos aqui porque o Espírito está dentro de nós e testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos. Nós podemos ser igreja em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, qualquer lugar. A presença de Deus vem sobre o lugar. Já fui em muitos lugares onde a presença de Deus não estava, lugares cheio de estruturas, porque não havia fome, não havia fé das pessoas. Havia, na verdade, um coração endurecido das pessoas. Mas lá em Isaías, Deus tem uma promessa para aqueles que têm um coração endurecido. Como uma terra seca anseia pela chuva, derrama da tua chuva, Senhor. Essa está sendo a nossa oração nos últimos dias. Nós não temos que orar dizendo somente: Senhor, mais de Ti, quando nós não queremos dar mais a Ele. Senhor, eu quero mais de Ti, mas não dá mais a Ele. Então nós precisamos de uma metanoia até nas nossas orações, nas nossas adorações. Precisamos de metanoia em tudo, mudança de mente em tudo. E Deus, Ele é conhecido como um pai adotivo, adoção espiritual. Fala em 2 Coríntios 6,18: eu serei pai para vós, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos participantes da família de Cristo Jesus. Pelo seu sangue vertido na cruz, que nos tornou participantes da glória eterna. Nós somos, pelo sangue de Jesus, participantes da glória eterna, porque nós nos assentamos como filhos. Deus é conhecido como um Pai das luzes, porque onde há luz, não há trevas. Isso fala em Tiago 1,7: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus Pai é uma fonte ou um doador que dá luz física e luz espiritual aos seus filhos. Quando fala Pai, o Pai, Ele cria, Ele gera. Como diz em Eclesiastes, Ele colocou a eternidade no coração dos homens. E eternidade é um tempo infinito, não tem fim. Como diz o salmista, a sua misericórdia não tem fim, o teu amor é bom e dura para sempre. Imagina se Deus dependesse do nosso amor, como seria? Imagina se Deus dependesse do seu amor, como seria o mundo?
melhoraria ou pioraria? Deus é Pai da misericórdia, Pai da glória. Mateus 5, versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Se nós não amamos aqueles que nos odeiam, nós não seremos reconhecidos como filhos. A marca de um discípulo é quando um ama o outro como Jesus nos amou. Inclusive aquele que é incapaz de retribuir o amor, um abraço, um carinho, um convite. Deus teve um único filho, sem corrupção, mas todos os seus filhos são tentados. Deus teve um único filho sem corrupção, chamado Jesus, como diz Isaías 53, foi calado como ovelha ao matadouro. Nele não havia nenhuma injustiça, nenhum pecado digno de morte. Todos nós somos tentados. O que eu mais escuto nas igrejas, principalmente aqueles que nasceram em berço evangélico, é sempre com o seguinte argumento: puxa, cara, eu queria ter um testemunho para contar. Quando eu escuto lá o irmão, puxa, ele foi assassino, foi ex-drogado, foi ex-viciado, foi ex-alcoólatra, ex-batia na mulher, ex-isso, ex-aquilo. Puxa, eu queria ter um testemunho para contar. Eu não tenho, para Deus me usar no ministério. Só que na verdade o maior testemunho é aqueles que foram tentados e permaneceram firmes diante da promessa de Deus. Esse é o maior testemunho de toda a história. Como diz Apocalipse, o testemunho do Senhor é o espírito de profecia. Quando nós testemunhamos o Senhor, é o espírito de profecia sendo liberado. O que nós estamos gerando? Um espírito de profecia ou um espírito de competição? Para ilustrar isso, eu trago a famosa parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, amém? E a parábola do filho pródigo começa com o filho mais novo que pediu a herança para o pai e saiu e gastou, porque pródigo significa esbanjador. E o filho mais velho ficou ao lado do pai. Mas na verdade a nossa atenção geralmente volta mais para o filho mais novo, porque ele saiu da presença do pai. Ele renunciou todo aquele amor do pai para se jogar no mundo. E quando ele se deu conta, ele estava quase comendo comida de porcos. E a Bíblia conta, fala que ele lembrou do pai amado dele, voltou para casa e o pai o abraçou, recebeu, beijou e mandou fazer uma festa para o filho que havia voltado e reviveu. Só que nós dificilmente nos atentamos para o filho mais velho, que sempre esteve ao lado do pai, mas não desfrutou do amor do pai. Muitos estão indo para a igreja, estão na casa do Senhor, estão habitando na casa do Senhor, mas não estão desfrutando do amor do pai. É o filho mais novo, ele que abandonou. Na verdade, quem tem que voltar para casa é o filho mais velho, que já está há muito tempo na igreja e ainda não desfruta do amor do pai, porque não aprendeu a sentar na mesa como um filho e ceiar com ele. Mas para isso precisa haver alegria no coração, precisa haver não somente decisão, mas precisa haver um desprendimento, um arrependimento, não somente do filho mais novo, mas do filho mais velho. E o pai disse para o filho mais velho: filho, você sempre esteve ao meu lado, tudo que é meu é teu,
E ele foi tomado por ressentimento, por orgulho e por inveja. Deus não tem filhos para gerar um espírito de comparação, que a comparação ela gera competitividade, comparando a minha vida, o meu ministério com o meu irmão. Nós somos filhos de um mesmo pai. Como Murilo disse, Deus ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem estar na presença do Pai e desfrutar do seu amor. Eu oro para que a nossa geração seja conhecida como uma geração que não somente está na casa do Senhor, mas que desfruta do amor do Senhor, de tudo que Ele tem reservado para cada um de nós. Deus ele tem galardões, tem recompensas. Precisamos alinhar a nossa mente com o que a palavra de Deus diz. Isso é o espírito de profecia sendo liberado sobre a sua vida, espírito de entendimento, espírito de discernimento, de inteligência sobre nós. E a gente vê um mundo marcado pela orfandade. Vou trazer alguns exemplos que foram ícones da nossa sociedade, da nossa história, como Kurt Cobain. Quem conhece Kurt Cobain, líder do Nirvana? Ele teve um pai que abusava da mãe, maltratava a mãe, chegou até a ver a mãe com o braço quebrado causado pelo pai. E o nome da banda Nirvana vem de um nome budista que significa alcançar um estado espiritual elevado, sem dor, sem sofrimento, sem interferência do mundo exterior. Ele tinha sede do Pai, mas não sabia onde encontrar essa água. E o fim dele foi tirando sua própria vida, porque ele queria um caminho sem dor, sem sofrimento. E ele acabou encontrando um caminho curto, chamado suicídio. Nós vemos também Hitler. O porquê Hitler se tornou um homem mais maldoso de toda a história, um homem que mais matou pessoas. Imagina a conta desse homem lá no inferno. Quantos milhões de judeus e outros tipos de culturas, raças foram mortos a mando de Hitler. Mas quando nós vamos puxar a paternidade de Hitler, vemos um pai chamado Aloysius, que foi um pai ausente, que também espancava sua esposa, batia nos filhos e declarava palavras pesadas sobre a família, sobre a esposa e sobre os filhos. E o resultado disso, ele quis ser exatamente ao contrário do que o pai desejava para ele. Então ele buscava autoaprovação das pessoas através das pinturas. Ele tinha sede de provar para as pessoas que ele era bom, que ele não era ruim como as pessoas pensavam que ele era. Quando nós somos filhos, nós não queremos provar para as pessoas o quanto nós somos bons, o quanto de talento nós temos. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Vemos também um fundador do comunismo chamado Karl Marx, que escreveu um livro chamado Capital, que deu origem ao marxismo. Pela história, ele foi um grande homem revolucionário, segundo a visão dos homens. Mas se nós vamos buscar a biografia dele, percebemos que ele não foi, ele é conhecido pelos escritos, mas ele não é conhecido pelo caráter, pelas pessoas. E Karl Marx teve 7 filhos, e ele viu 4 das suas filhas morrerem de fome. Viu 4 das suas filhas passando necessidade, viu a família passando necessidade. E ele era sustentado pela esposa por 16 anos. Durante esse tempo ele se dedicou a escrever o Capital, ele não trabalhou.
e viveu às custas da esposa, que a atraiu com uma outra pessoa, gerou um outro filho, bastardo. E que esse outro filho, fora do casamento, ele deu para uma outra pessoa cuidar. Eu não sei qual é o seu contexto. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se seu pai rejeitou você, se seu pai humilhou você, enfim, cada um tem uma história para contar. Mas quando nós entendemos a paternidade divina, que Ele é um pai para cada um de nós, mesmo nós não tendo tido pais físicos, há um pai espiritual. Porque no Antigo Testamento há 3 referências de pai somente por Isaías. Seja nosso pai, Senhor, Tu és o nosso pai. A revelação no Antigo Testamento, há 3 referências apenas, através de Isaías. Então naquela época já havia um clamor, uma revelação acerca de Deus Pai. Não foi à toa que Jesus no seu ministério sempre apontava a Deus como um pai. Porque você pode ir em qualquer religião que pregam Deus, mas somente Jesus aponta para o Pai. Não há outra religião que fala de Deus como Pai, apenas Jesus. Porque Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, mostra-nos o Pai. Cara, Felipe, você sempre esteve ao meu lado. Quem me vê, vê o Pai. E às vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus Pai, e queremos nos relacionar com Jesus, com o Espírito Santo. Mas quem não vê o Espírito Santo, quem não vê o Filho, não vê o Pai. Mas quem vê o Filho, vê o Pai. O Espírito Santo honra e revela a Jesus. Jesus honra e revela ao Pai. Tudo começa em Deus, manifestado por Jesus e ativado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro do nosso interior que revela em nosso espírito que nós somos filhos. Por isso que nós somos filhos de Deus e cremos nisso. Ah, mas você não viu Jesus. Eu não vi Jesus, mas eu creio que eu sou filho. E uma coisa interessante, enquanto eu estava meditando a palavra, Deus estava falando muito comigo acerca da palavra geração, gerar. É uma palavra hoje que está em voga, é uma palavra ao lado de avivamento mais falada nas igrejas. Essa é a geração, a nova geração, avivamento, geração. As palavras, elas estão coligadas uma com a outra. Porque também não há avivamento se uma geração não gera, se não nutre um relacionamento com o Espírito Santo. E é interessante que eu estava vendo uma coisa. Como eu falei para vocês, Caim, ele gerou pai de coisas. E Sete foi pai, gerou filhos e filhas. E olha só que interessante. Quando a gente vai entender a palavra gerar, significa criar, procriar, causar, produzir, conceber, nascer e desenvolver. Geração é ato de gerar de pai para filho. Conjunto de pessoas nascidas pela mesma época. E geração no hebraico significa dor. Não que significa necessariamente na nossa tradução dor, mas eu peguei aquilo para mim como uma revelação. Porque toda geração gera dor. Porque as mulheres que já foram mães ou estão se preparando para serem mães, elas geram filhos na dor. Olha que interessante isso. Primeiro significado concreto de geração é o período durante o qual as pessoas vivem. Uma geração pode ser descrita por perversa, Deuteronômio 32:5, ou justa, Salmos 14:5. E nós precisamos entender como nossa geração quer ser conhecida. Uma geração perversa de filhos mimados,
ou uma geração justa de integridade que vive um avivamento? Sabe uma coisa? Eu tenho 3 filhos. E no meu primeiro filho, Felipe, eu disse assim: Senhor, eu quero ser um pai como meu pai nunca foi para mim. E Deus falou: é mesmo? Repete. Eu quero ser um pai. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que meu pai não me deu. Na hora eu ouvi uma voz de Deus dizendo assim: o que seu pai só soube te dar, o que sua mãe só soube te dar foram coisas. O que você precisa não é de coisas, o que você precisa é ser um pai para os seus filhos, que foi isso que ele não foi. Porque a gente cresce com esse pensamento: nossa, eu quero dar faculdade, eu quero dar um curso, pagar um curso de inglês, quero comprar tênis, quero dar tudo para o meu filho o que eu não tive. Mas na verdade o que eu não tive foi um pai. E Deus diz: seja um pai para os seus filhos. Uau! Seja um pai para os seus filhos. E é tão maravilhoso, cara, você ser um pai. Porque os meus filhos, eles fazem cocô em mim, fazem xixi em mim, rasgam minha Bíblia. Minha Bíblia é mais marcada pelos meus filhos do que por mim. E quando eu leio a Bíblia, meus filhos sentam na minha frente, brincando com um carrinho em cima da minha Bíblia. E eu escrevendo do lado. O que eu estou gerando para os meus filhos? Paixão por Jesus. Não é uma coisa imposta. Você tem que ir para a igreja, filho. Porque se você não for ir para a igreja, Deus vai te castigar. Quem não cresceu ouvindo isso? Já vi jovens que não querem contato com a igreja por causa que os pais viviam enfurnados dentro da igreja. Não tinha tempo para nada, muito menos para eles. E nós só seremos reconhecidos como bons pais pelos nossos filhos quando nós amarmos as nossas esposas. Porque a forma como eu amo a minha esposa, a Érica, é a forma como os meus filhos estão vendo como eu tenho que amar, como eles têm que amar a esposa futura deles. Então a forma que eu me comporto dentro da minha casa com amor em relação à minha esposa é a forma como estou gerando no coração dos meus filhos, que era totalmente ao contrário do que meu pai gerava. Mas quando o amor de Jesus me alcançou, cara, eu queria pedir, eu perdoei todo mundo, menos o meu pai. Falei: cara, meu pai não, porque se Deus for igual ao meu pai, eu não quero esse Deus não, cara. Eu não quero esse Deus. Eu perdoo fulano, cicrano, beltrano, mas meu pai não, cara, não. Mas quando Deus ele vem com a presença dele, irmão, o ímpio, o injusto, ele não tem escapatória, não tem para onde correr, que o amor de Deus é tão grande, que depois eu me passei chorando. E antes do meu pai morrer, eu nunca me esqueci de dizer para ele o quanto eu o amava. E aquilo entrava como uma flecha no coração dele. Como que um filho a quem eu tanto maltratei me ama? Tanto assim. Porque eu permiti que o amor de Deus, o amor do Pai entrasse no meu coração, para que eu pudesse liberar amor para ele, porque ele não recebeu o amor dos pais. A gente precisa entender também os nossos pais, que eles não tinham para dar aquilo que eles não receberam. E eu passei a vida inteira culpando o meu pai pelas coisas que eu fazia. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Mas quando o evangelho veio a mim, eu tinha a responsabilidade de mudar essa história. Agora eu tenho a responsabilidade de mudar essa história. Gerar a dor é aproximadamente o período de tempo que vai do nascimento à maturidade de uma pessoa. Corresponde a um período de 40 anos, como diz em Números 14:33. Uma geração, ela é contada pelo período de 40 anos. Não sei quantos anos você tem, mas o que você tem gerado no Espírito para Deus.
Se você tem gerado uma geração justa, um espírito reto, um espírito íntegro, um espírito justo, as pessoas das quais você exerce uma influência, uma autoridade, ela vai absorver aquilo que você está gerando. Porque falso profeta vai gerar falso profeta. Adoradores falsos vão gerar adoradores falsos. Péssimas pregações vão gerar péssimas pregações. O que nós estamos gerando para essa geração? E o que nós precisamos gerar nessa geração é para as gerações seguintes, para os nossos filhos. E quando eu falo para os meninos que caminham comigo, quando tiver 70 anos, 80 anos, se assim Deus me permitir, eu quero sentar na mesa com as pessoas que envelheceram comigo e chamar os nossos filhos e os nossos netos e dizer: nós fomos conhecidos como a geração que amava muito a Jesus. Nós vamos morrer, mas vocês absorveram aquilo que nós geramos e vocês continuarão com essa chama até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu tenho muitos sonhos, mas eu sei que nem todos os sonhos eu irei desfrutar. Eu apenas contemplo de longe e dou um tchau, mas eu sei que o que estou gerando nos nossos filhos, eles colherão esses frutos. Às vezes a gente fica pensando: nossa, eu não quero morrer. Deus não vai te matar antes que a promessa se cumpra na tua vida. Leia Hebreus 11. Porque eles não viveram, mas eles contemplaram de longe. Então tudo que Deus nos dá, tudo que Deus gera em nosso coração, pode não ser para você agora, mas para os seus filhos, para a próxima geração. Às vezes a gente fica com aquela ansiedade, a sede: nossa, não pode passar sem que eu possa viver isso. Mas entenda, se você está gerando, você vai apenas contemplar de longe, se assim Deus permitir. Gerar, dar à luz, parir, gerar, essencialmente a palavra se refere à ação de dar à luz um filho. Agora a gente entende, porque para dar um filho dói. Mas quem quer pagar um preço? Mas Jesus pagou o preço lá na cruz. Sexta-feira Santa, está consumado, então não preciso fazer nada. Jesus já fez. Você pensa que Deus precisa de nós para salvar a humanidade? Deus pode fazer assim, mas Ele nos convida a participarmos do seu empreendimento. Sabe quando a gente ouve assim: nossa, o meu chamado é ser missionário, o meu chamado é ser pregador. Na verdade você não tem chamado, porque o chamado é de Deus. Porque quem emite o chamado não é você, é Deus. O chamado é de quem? De Deus. Deus chama, você simplesmente obedece. Nós ouvimos um chamado e obedecemos. O chamado não somos nós que emitimos, é o Pai que emite, dizendo: ide e fazei discípulos. Existe o tempo de ir e fazer, de pregar a palavra, mas existe o tempo também de ficar e nutrir e gerar no coração dos novos discípulos. Mas a gente quer pregar e cair fora. O filho que Deus gerou, Salmo 2:7, a Bíblia fala: eu te darei as nações por herança. Tu és o meu filho que hoje eu gerei. O próprio Deus gera o filho, porque Ele é pai, e só o pai pode gerar o filho. O que nós precisamos, assim como o filho mais velho, o filho mais novo, é dar um salto de fé. É começar a nos colocarmos no propósito de Deus. Tanto o filho mais velho como o filho mais novo precisa voltar para a casa do pai. Talvez você pode dizer: puxa, eu nunca saí da presença do pai, na casa do pai, sempre habitei. Mas nunca desfrutou. Então esse chamado é para você também.
voltar à casa do Pai. E quando Deus levantar filhos e filhas, quando todos estiverem junto como filhos e filhas, não que Deus faz acepção, Deus ele não gera comparação, porque comparação gera competitividade. Não dizendo que o Ale é melhor do que eu, o Murilo é melhor do que eu sou melhor do que ele. Não, todos nós somos iguais. Deus está levantando uma geração que tem a revelação da paternidade. Nós seremos, eu oro que nós seremos a geração conhecida por exercer paternidade sobre os filhos. Levante-se do seu lugar. Levante as tuas mãos. Quero chamar vocês aqui à frente também. Nós vamos orar. Nós vamos liberar uma oração aqui para que todos nós, para que Deus possa gerar no nosso coração a paternidade. Quero te encorajar a vir aqui à frente. Quero te provocar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Abba significa pai, que significa casa, que significa família. Então, se Deus é um Deus Abba Pai, significa que nós fazemos parte de uma família, de uma casa, onde nós desfrutamos do amor do Senhor. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos como igreja, Pai, neste lugar. Oramos para que o Senhor libere o Espírito Santo e revele esses corações a identidade de filhos, filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Oro, Pai, para que seja gerado fome nesses corações. Começa a aumentar a intensidade da tua oração no teu coração agora. Espírito Santo de Deus, derrama do teu amor sobre esses teus filhos. Não somente os filhos mais novos precisam voltar à casa do Pai, mas os filhos mais velhos. Senhor, eu oro para que todo ressentimento, toda inveja, toda amargura que foi gerada no coração desses filhos mais velhos possa ser trocada, Senhor, pela paternidade do Senhor. Eu oro para que seja arrancada essa amargura, esse ressentimento, essa inveja pelo amor do Senhor, para que eles possam desfrutar mais do Senhor, mais do teu amor. Espírito Santo de Deus, derrama da tua presença sobre este lugar, incendeia esses corações de amor por ti. Que Senhor, levanta uma geração que ama a tua presença. Que esta seja uma geração que ama Jesus, que ama os perdidos. Coloca, Senhor, os perdidos nesses corações. À medida que eles voltarem para a casa do Senhor, para desfrutar e celebrar a alegria daquele que estava perdido, reviveu. Espírito Santo de Deus, levante uma geração que não rejeita a presença do Espírito Santo. Levante uma geração que nutre a presença do Espírito Santo. Quando eles entrarem no lugar secreto, o fogo do Senhor consumirá no altar. Deixa fluir o Espírito Santo dentro do teu coração. Senhor, troca o coração endurecido, um coração incrédulo, por um coração novo e um espírito reto. Nesta noite o Senhor levanta filhos e filhas que amam ao Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, aumenta a fome, aumenta a sede, aumenta o fogo neste lugar, Senhor.
Aumenta a intensidade da tua oração, do teu coração agora. Deus não se importa com o que você vai falar. Deus quer ver a intensidade, a entrega do teu coração. Como Murilo orou aqui nessa noite, uma noite de sexta-feira santa, dia que nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Nós precisamos morrer, porque Jesus diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dará fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dará fruto. Levante filhos e filhas, Senhor, nessa noite. Filhos e filhas que amam o Pai. Vem, Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença, por favor, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Continua com os teus olhos fechados. Nós vamos começar a orar por vocês. Esteja com o seu coração aberto, que nós vamos orar por vocês. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Toque esses corações, Espírito Santo. Todos os
testifica com nosso espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Pai, me adotou. Teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, me adotou. Teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, me adotou. Teu amor eu era órfão, hoje sou filho. O Pai veio me abraçar, o Pai veio me beijar neste lugar. O Pai veio me abraçar, o Pai veio me beijar neste lugar. O Pai veio me abraçar, o Pai veio me beijar neste lugar. O Pai veio me abraçar, o Pai veio me beijar neste lugar. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou. Teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Hoje sou filho. O Pai me adotou. Teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou. O Senhor está tocando os corações aqui nessa noite. O Senhor está curando, o Senhor está libertando.
até mesmo de curas físicas. Porque onde há a presença do Pai, o Deus cura. Jeová Rafa é um Deus que cura e traz libertação. Porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E Ele tem liberdade para trazer cura física, cura da alma, cura espiritual, para que você se torne livre no Senhor. Às vezes a gente entende que Deus se agrada, se alegra quando as injustiças cessam, ou quando uma nação é transformada, quando uma pessoa deixa de usar drogas, deixa de parar de usar álcool. Isso é importante. Mas Deus se alegra mais quando o filho volta a casa e revive. Essa é a alegria que o Senhor fala na Bíblia. A maior alegria do Senhor é quando o seu filho volta para casa. Seja o filho mais novo, seja o filho mais velho. Porque há um Pai celestial que prepara um banquete na mesa para os filhos cearem com Ele. Se Jesus só tinha as migalhas para aquela mulher sírio-fenícia, comparando ela com uma cachorrinha, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada, Senhor, por favor me ajuda, filho de Davi. E a Bíblia diz que Jesus falou para ela: mulher, não convém tirar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para vocês. Deixa eu primeiro dar alimento para as ovelhas perdidas. Mas Senhor, me dá só as migalhas que caem da mesa desses seus senhores. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha. Se fosse um de nós, ficaria ferido, magoado com Jesus. E Jesus ama provocar. Mas qual foi a atitude daquela mulher? Que muitos crentes não entendem. Ela não se ofendeu. Ela não se sentiu ferida, ressentida, magoada. Sabe o que ela fez? Senhor, me dá só as migalhas, já me bastam. Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor veio para os judeus. Mas Senhor, é como se ela citasse João 1, dizendo: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ela conhecia algo que muitos de nós não conhecemos ainda. Identidade de filho. Ela honrou a Jesus. Senhor, me dá só as migalhas, já me basta. Se Jesus só tinha as migalhas para aquela mulher, imagine para mim e para você, quando nós sentarmos na mesa do Pai, ceiarmos com Ele, o que Ele tem preparado para cada um de nós. Levante as tuas mãos. Mais Espírito Santo, derrama mais a tua presença neste lugar, Senhor. Enche esses corações com a paternidade, com a filiação, com a identidade de filhos. Que eles não saiam daqui somente transformados, mas para que eles possam exercer paternidade onde quer que eles forem. Que os homens casados possam amar as suas esposas como Jesus amou a sua igreja. Que eles possam demonstrar e gerar em seus filhos o amor de Jesus às suas esposas. E prepara homens e mulheres, Pai, para gerar filhos e filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Deus vai tacar fogo agora. Já está atacando desde quando começou. Então deixe seu coração ser incendiado. Tu
és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão. Ele ruge, ele ruge. Jesus, Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas pessoas que vieram nesta noite. Pai, que elas possam levar essa chama, Senhor Deus, para os seus lares, para as suas igrejas, para as suas famílias. Que essa chama não se apague, Pai. Essa é a nossa oração para esta geração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe, irmãos.